Olá, pessoal. Então, estamos aqui para mais um episódio do Radar Geográfico. Eu tenho um grande prazer de ter um companheiro, professor Rodrigo Lobato, da UERJ, campus da FEBEF, Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Lobato, muitíssimo obrigado por você estar aqui para dividir a tua generosidade de você dividir o teu conhecimento com a gente, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa bastante agradável. Obrigado, Alex. Eu que agradeço poder estar aqui falando sobre um campo do conhecimento que cada vez mais eu me apaixono, eu mergulho e tento irradiar isso dentro de sala de aula. Perfeito. Eu acabei até não explicitando. A gente vai falar de cartografia escolar e cartografias outras. Meu querido, como é que começou, então, lá do início, como é que começou a tua inserção dentro da cartografia, mais especificamente da cartografia escolar? Bom, a cartografia escolar, ela não foi minha primeira opção na cartografia. Eu vou tentar resumir essa prosa porque ela é comprida. Mas quando eu terminei a minha graduação, eu tentei o meu mestrado para o IME. Eu já queria cartografia. E eu queria trabalhar com cartografia junto com desastre. E fui para o IME para pensar justamente uma dissertação que criasse um modelo para fazer uma análise da suscetibilidade do solo. Então, dentro da engenharia cartográfica, olhando sempre esse viés de uma precisão, de uma acurácia, da coleta e do tratamento dos dados. Nesse período, eu fui trabalhar na Defesa Civil ainda como analista geotécnico. Então, estava sempre olhando para essa cartografia que, como objetivo, tinha precisão. Certo. Só que, nesse meio tempo, eu também fui dar aula. Opa. Minha maluquice, né? Estava no mestrado, estava na Defesa Civil, e aí eu fui dar aula na educação básica. E quando eu estava dando aula para as crianças, hoje eu consigo observar que eu chegava com uma cartografia muito que buscava a eficiência da precisão, da acurácia, uma cartografia que parecia mais uma aula de matemática. Entendi. Eu passei por isso também. Só que eu não tinha essa crítica. Eu estava ali a serviço de uma cartografia, querendo formar mini cartógrafos na educação básica. Só que eu terminei meu mestrado, saí da Defesa Civil, e aí eu fui fazer um concurso para ser professor substituto aqui na nossa própria universidade, sendo professor da licenciatura formando professores. Certo. E num primeiro momento, o que eu fazia na educação básica, eu queria fazer com eles também. Queria que esses estudantes de licenciatura que vão para a educação básica fossem exímios cartógrafos para formar mini cartógrafos. Só que, em algum momento, quando eu fui buscar temas para falar de cartografia no ensino, coisa que, por sua vez, eu não tive na minha graduação até. E aí, quando eu comecei a ler, eu vi que tinha um campo dentro da cartografia que discutia a cartografia escolar. E aí eu percebi que eu tinha que me apropriar de um campo dentro da cartografia para ensinar os futuros professores A trabalharem com cartografia. Só que aí tem uma questão também, que essa cartografia escolar que eu me apropriei era uma cartografia que também tinha um viés matemático. E foi esse viés que eu pensei, inclusive, a minha tese de doutorado para fazer na UFRJ, onde eu queria alfabetizar cartograficamente crianças, criar um método, a partir de uma metodologia para que as crianças pudessem ser alfabetizadas e saíssem, vou falar aqui de maneira sarcástica, saíssem do abismo do analfabetismo cartográfico, que, por sua vez, quem dá isso seria nós, professores. A questão somos nós mesmos, né? Porque a cartografia está lá. Está lá. Então, nós, professores, no primeiro momento, eu entrei na cartografia escolar querendo resolver esse problema do analfabetismo cartográfico. Antes eu dava aula para as crianças, depois eu comecei a entrar
como que esses futuros professores vão fazer isso na escola. Reproduzir. Então, justamente essa aula de matemática. Uhum. Então, foi esse primeiro momento, mas isso vai ter um desdobramento depois, porque no meio do meu doutorado, eu tive contato com algumas figuras que foram fundamentais para eu repensar a minha prática e a minha pesquisa. Eu vou ter que te perguntar, quem são essas figuras? Pelo menos algumas aqui para gente. Vou citar, mas não vou citar na ordem cronológica. Não, tá. Mas foi o professor Lobato, Roberto Lobato Correia, da FRJ, Jader Janer, professor da UF, Paulo César, Iorne Siman, da FRJ, e Iorne Siman, que hoje é professor na Ball State, nos Estados Unidos. Mas eu diria que começou com o livro do Siman. Ele tem um livro chamado Cartocrônicas, e quando eu li aquele livro pela primeira vez, eu falei, gente, nunca vi um livro de cartografia tão diferente assim. Gostei desse negócio aqui. Um pouco número, né? É pouco número. Ele faz uma construção cultural para explicar a cartografia, mas ainda assim, nessa ocasião, eu era professor, eu já não estava mais na UERJ, eu era professor contratado na Federal de Juiz de Fora. Sim. Então eu tinha todo aquele olhar da cartografia, da precisão, pensando o mapa, temática, com a visão monossêmica, com o livro do Martinelli debaixo do braço, dizendo que o mapa tem que ser monossêmico. Até que então, eu estava numa aula do professor Lobato, e a gente discutindo imagem, discutindo mapa, e aí eu falei, pensando comigo, poxa, se o mapa é uma figura, enquanto figura, ele é monossêmico, porque a gente aprende assim na cartografia temática, à luz de Jacques Bertin, que constrói toda a ideia de semiologia gráfica. Então o mapa tem que ter uma visão monossêmica, porque não pode ter ruído, porque senão o ruído foi de quem emitiu ou de quem recebeu, ou pode ser dos dois. E aí o professor Lobato me confronta. Não, o mapa é polissêmico. Eu falei, professor, não pode. E a gente, como da academia, a gente vai recorrer. De acordo com Marcelo Martinelli, baseado em Jacques Bertin, que diz, o mapa tem que ser monossêmico. Aí ele, por quê? Aí ele deu um exemplo que eu sempre uso nas salas de aula. Ele vira e fala assim, a gente estava lá no fundão, aí eu falei assim, vamos lá, professor, mapa das universidades públicas. A mensagem é universidade pública. E aí ele vira, você acha que teve aula com o professor Lobato? Tive, prazer. E aí ele vira, aquele jeitinho, e fala assim, e os jovens da Maré, eles vão ler isso como universidade pública? Eles vão ler como mapa dos Playboys, lugar que eu nunca vou entrar, e vários outros adjetivos. E dentro dessa disciplina de cartografia, geografia cultural, eu percebi que a gente estuda cartografia e não discutia imagem. Discutia o signo, o sentido da imagem. Eu falei, caramba. E aquilo já começou a me gerar uma crise, porque o mapa já não era mais monossêmico. E ele tem, no livro que ele escreve com a professora Zeni, ele tem uma citação que ele diz, ainda que o emissor ele use uma imagem, um signo, com sentido, quem recebe não tem obrigação de receber com aquele signo. Então, o mapa não pode ser monossêmico porque a gente não controla a polissemia do outro. Não é que teve ruído, é que o sentido, a formação nossa humana foi diferente. E aí já passou Siman, professor Lobato, e aí o Jader Janer. E aí eu já não estava mais na Federal de Juiz de Fora. Eu já estava como professor numa universidade privada, aqui no Rio de Janeiro. E aí, numa semana de geografia que eu organizei, participei da organização, eu chamei o professor Jader. E o Jader vai falar de geografia da infância e vai chamar
nessa brincadeira Vygotsky. E eu passei minha graduação toda não dando muita importância, essa é a verdade, para fazer as leituras pedagógicas. E quando ele começa a falar de Vygotsky, eu falei, gente, como é que eu não li isso antes? E ele vai falar da teoria histórico-cultural, para explicar como que as crianças observam o mundo. E aquilo fez tanto sentido para mim, de pensar a cartografia a partir da teoria vygotskiana. E a nossa cartografia brasileira, ela é de raiz piagetiana. Se a gente for pegar Lívia, Tomoko, Simieli, Pacini, a Almeida, todas elas formadas na USP, e todas elas pensam a cartografia à luz de Piaget. Então, a nossa cartografia escolar é uma cartografia escolar piagetiana. E quando eu comecei a beber nos referenciais teóricos, eu tinha uma perspectiva piagetiana. E aí eu falei, gente, mais um desconforto. E para fechar o desconforto, veio aí duas figuras. O Simon novamente, e aí a figura do Paulo César. O Paulo César na disciplina do doutorado, eu tive aula com o Paulo César na graduação, mas no doutorado foi quando foi antes dele lançar o livro dele, Quadros Geográficos. E ele deu uma aula pra gente, e ele está resumindo, ele já estava discutindo com a gente o que ele estava falando no livro. Que a primeira frase do livro é: o que é geografia? Geografia é uma forma de pensar. E aquilo no doutorado, a gente se forma, né? O que é geografia? Geografia é uma ciência social que leva em conta o espaço físico, onde a gente vai analisar a relação sociedade. A gente cria um parágrafo inteiro para falar o que é geografia. Aí o Paulo César vem e fala assim: geografia é uma forma de pensar. Aí, gente, Estamos rindo, né? foram ruins de geografia como uma forma de pensar. Eu me confronto sobre a literatura do geoprocessamento, que vai colocar toda essa forma geográfica de pensar dentro de uma caixinha chamada SIG. E aí na disciplina eu falei, gente, o SIG sou eu. Se eu não tiver toda essa forma geográfica de pensar, o SIG não funciona. E aí quando a gente volta na história, a gente vê que pessoas já desenvolveram toda uma forma de pensar sem computador. É um exemplo clichê e clássico é do Jon Snow. Se não é do Game of Thrones, todo mundo conhece. Definitivamente não é. Tá? Então ele coloca os mapas ali e consegue perceber a padronização das mortes, fecha, lacra o poço, e ainda descobre como que as pessoas eram contaminadas por cólera, enfim. E aí eu comecei a falar assim, gente, o pensamento não é algo que também a gente... Não é a cartografia escolar que vai dar pensamento. A gente já faz pensamento, a gente vai refinando isso, mas... E aí, para fechar, eu mandei um e-mail por cima, todo feliz, falando sobre a minha tese, que eu estava... A partir desses referenciais, eu ainda queria alfabetizar cartograficamente. E aí ele fala assim, vocês do Brasil, vocês confundem língua e linguagem. Não entendo por que vocês... E tipo o mestre dos magos fazer aquela pergunta e some, ou cima comigo. E eu falei, por que ele falou isso, gente? Aí eu comecei a pesquisar a diferença de língua e linguagem. Porque até então, tudo que eu li sobre a alfabetização cartográfica não fazia essa distinção. E comecei a perceber que, de fato, existe uma confusão dentro da cartografia, porque a gente fala que ela tem uma linguagem, mas ela tem um alfabeto. Se tem um alfabeto, ela tem uma língua. Aí a pergunta que eu fiz era, bom, a cartografia é uma linguagem. Se ela é uma linguagem,
a gente pode alfabetizar a linguagem? Sim. Ou a gente alfabetiza a língua? Aí foi a pergunta que eu fiz e quem me respondeu isso? A pedagogia. A pedagogia e a gente na geografia. Falando de alfabetização, a pedagogia, o couro comendo. Alfabetização e letramento. O couro comendo. Eu falei, gente, a gente está aqui falando de alfabetização e a pedagogia já está lá na frente. Os autores defendendo a alfabetização, letramento. Eu falei, gente, acho que o letramento faz mais sentido. E comecei a beber dessa água. E aí percebi que a gente tá, a partir de autores como Magda Soares, que não é a pioneira do letramento, mas foi a pessoa que mais emblemática que vai difundir essa ideia, ela vai tratar o letramento como prática social. Ainda que a criança não saiba ler um livro, mas ela entende que aquilo faz parte da sua prática social, ela é analfabeta, mas ela tem níveis de letramento. Ela vai pegar o livro de cabeça para baixo, sem saber ler, vai criar uma narrativa. E aí eu falei, gente, e com o mapa não acontece mesmo? Eu estou aqui te escutando e eu estou achando assim, impressionante essa trajetória, onde você vem com determinadas convicções e, à medida que você vai aprofundando, estudando, você passa por desconfortos e cria uma inquietude de buscar saídas. Isso é um amadurecimento, né, do profissional. Até você chegar hoje, onde você já é um professor universitário, você tem os teus projetos de pesquisa, você tem as tuas áreas de atuação. E eu imagino hoje você sendo um cara que trabalha com essa cartografia escolar, quando você olha para essa cartografia lá do teu início, essa cartografia tradicional, que ainda está presente aí no ensino da geografia, né? Como é que você enxerga isso? Como é que essa cartografia escolar se adequa a esse momento onde hoje a gente está falando de determinadas lógicas coloniais? Como é que a gente traz isso para dentro da sala de aula, Lobato? Eu tenho que voltar, então, para responder isso, eu tenho que fechar a resposta anterior, que é falar do meu orientador na tese, que foi o professor Menezes. Porque quando eu cheguei com o professor Menezes, a partir dos meus desconfortos, virei e falei para ele, professor, eu tenho que qualificar, mas tudo aquilo que a gente construiu, eu hoje estou tendo um outro ponto de vista e eu queria recomeçar. E o Menezes, apesar de ser engenheiro cartógrafo de formação, ele virou e falou, vamos recomeçar. E aí, se vamos recomeçar, entra nessa pergunta. Porque a cartografia escolar hoje, ela não permite essa pergunta. Vamos recomeçar. Vamos permitir outras possibilidades. A cartografia hoje escolar, ela é uma cartografia que está muito fundamentada nesse conceito de alfabetização. E o conceito de alfabetização cartográfica é um conceito que eu percebo que ele vai dar um viés de ensino. E aí tem uma literatura do Cima, onde ele vai discutir justamente letramento cartográfico. A gente vai perceber que quando a gente trata da ideia de alfabetização, a gente tem... Vou te dar um exemplo como problema. No Brasil, não ser alfabetizado, socialmente, você não é nada. Você é um zero, você não tem saber. Então, quando a gente coloca que a pessoa é analfabeta, está dizendo que a pessoa não tem capacidade nenhuma. A gente coloca a pessoa como uma pessoa que não tem condições de pegar um mapa e ler. Mas a perspectiva de pegar um mapa e ler é justamente esse mapa oficial, acadêmico, com regras, com convenções, que tem a acurácia
E não tem nenhum problema ele ter regra, convenção, acurácia. O problema é que só existe esse viés de ensino. Ou você sabe assim, e você é alfabetizado. E se não for assim, você é um analfabeto. E nesse sentido, a pergunta, a gente reforça essa ideia colonial, que a gente pode até caminhar para essa transformação desse colonialismo para uma colonialidade do saber, onde o saber vai estar preso na mão de poucos. Quando a gente observa o ensino de cartografia e o saber cartográfico, quem são essas pessoas que vão deter esse saber? Aqueles que dominam justamente essas regras, esses saberes oficiais, aonde eu vou colocar isso dentro de um software que está numa língua inglesa, que os cursos são caríssimos e que agora eu tenho que aprender uma linguagem de programação para poder... Olha como que a gente tem um saber cartográfico que é válido apenas por essa perspectiva. Para poucos. Para poucos. Dentro da cartografia. Ou melhor dizendo, dentro da geografia, ainda são poucos que dominam isso. E isso é totalmente contraditório no momento em que a gente vê a disseminação de ferramentas, inclusive nos smartphones, que são de posse de todos, né? Justamente. E nisso, quando você coloca essa ferramenta, o celular hoje, ele popularizou, ou melhor dizendo, ele ressignificou as nossas práticas sociais. Então, hoje a nossa prática social é cartográfica. E é uma das coisas que eu defendo é que a cartografia ela está para além de uma ciência, ela é uma prática social. Ela colocou o mapa na mão de todo mundo. Mapa na mão de todo mundo. E com a possibilidade de produzir, né? De produzir, não só produzir e difundir com uma velocidade assim absurda. Em 2014, o presidente da ICA, o Gardner, ele tinha publicado um texto no qual ele fala que nunca se produziu tantos mapas hoje, se considerar toda a história da humanidade. Isso ainda continua sendo recente. Hoje, em 2025, a gente pode repetir, nunca se produziram tantos mapas, só que essa produção de mapas, essa grande produção de mapas, elas não obedecem essa lógica, necessariamente essa lógica de uma cartografia oficial. Sobretudo, cartografias outras. E é isso que eu queria te perguntar. O que são essas cartografias outras? Como é que elas se relacionam com esses saberes que você colocou aqui, que não saberes não oficiais, subalternizados? E como é que a gente vê isso dentro da escola? Então, essas cartografias outras são justamente as outras possibilidades de a gente produzir mapas. Além da forma oficial. Além da forma oficial. Tradicional. Um orientando do professor Menezes, o Douglas Correia, ele, na tese dele, ele faz uma tese sobre cartografia histórica, e dentro da tese dele ele faz uma pergunta que eu sempre repito em sala. Não sei se eu vou repetir tal como, mas o sentido é o seguinte: por que nós chamamos um documento cartográfico produzido no século XIII de mapa, assim como um documento cartográfico produzido no século XX de mapa, se a concepção de produção eram totalmente diferentes? Quando a gente pensa hoje, eu tenho que ter título, coordenada, legenda, escala, tem que ter a projeção, tem que ter uma série de regras, datum. E lá no passado não tinha isso, mas chamamos de mapas. E ele vai falar que o que importa para a gente chamar de mapas é justamente a relação absoluta e relativa dos fenômenos que estão ali espacializados. Então, a gente percebe que mapas, eles são produzidos desde a pré-história. Nem toda pintura rupestre é um mapa, mas muitos mapas fazem parte dessa pintura rupestre. Então, a gente tem essa produção de mapa. Mas pensando hoje, essas cartografias outras, uma que me encanta e eu tenho me debruçado muito é a cartografia infantil. As crianças produzem mapas
como ninguém. Mas além da cartografia infantil, nós vamos ter os mapas colaborativos, diversos grupos que são invisibilizados, povos originários, quilombolas, ribeirinhos. A gente vai ter mapas produzidos pelos movimentos sociais. Alguns vão usar programas, outros vão ser representações que vão apresentar de maneira livre sua espacialidade. E cada um vai ter seu objetivo. A gente poderia perguntar, mas qual o objetivo de fazer um mapa sem precisão? Para começar, a cartografia, ela é uma linguagem. A cartografia, ela dentro de um sistema de comunicação, ela está passando informações. Então, imagina um grupo ribeirinho, se fosse mapear todo o seu território num SIG, ele deixaria escapar toda uma simbologia que faz sentido para eles, porque a gente vai estar utilizando aquela visão de cima para baixo, vertical, vai colocar um ícone que é o computador que produz, a gente perde as simbologias, a gente perde todo o significado cultural que eles vão passar, mas a gente, na nossa sapiência cartográfica, a gente chega num local desse e que eu já ouvi alguns colegas, vamos fazer uma cartografia colaborativa, mas antes eu vou te ensinar a usar. Eu vou te ensinar como é que faz. Como é que faz cartografia, depois você me conta a sua história. Então, assim, a gente está colocando, né, a carroça na frente do burro. Dentro da escola, isso tem mudado. Mas os livros didáticos ainda estão muito presos a essa ideia de cartografia oficial. Sim, sim. As aulas ainda se constituem uma aula de matemática. Vou contar um caso. Antes de terminar a graduação, eu entrei num concurso, abri prova da prefeitura. E é aquela história. Eu não ligava para a parte pedagógica, então na hora do concurso, que tem parte pedagógica, a gente busca um cursinho para a gente aprender a responder uma questão. Para fazer uma prova. Né? Para fazer uma prova. E aí eles me convenceram a não só estudar a parte pedagógica. Não, tem um professor de geografia que vai estudar questões geográficas também. Tá bom, fiz o pacote completo. E acabou a aula pedagógica e aí era o intervalo para a aula de geografia. Aí no intervalo, como um jogral, parecia um jogral, alguém levantou a voz e falou, vamos estudar algumas questões? Aí outra voz, que tal de escala? Aí outra voz, por que estudamos escala? Nossa, quando esse exclamou, foi um coro quase que uníssono, reclamando da escala. Por que a gente estudou escala? Eu falei, gente, caramba, pô, aqui com raiva da escala. A gente percebe que os professores... É isso que eu ia te perguntar. Os professores... Não entendem. Não estão preparados. E porque eles foram ensinados a ensinar escala a partir de uma regra de 3. Que às vezes não é nem uma regra de 3. Você tem que fazer um malabarismo matemático maior, tem que a fração, então você tem que converter de centímetro para quilômetro. E quando é que eu multiplico? Quando é que eu divido? Então... Para onde anda a vírgula? Para onde anda a vírgula? Então, tudo isso... Eles não são preparados a trabalhar com essas cartografias outras. Não são. Porque justamente a nossa perspectiva de ensino caminha nessa forma de olhar a cartografia ainda por uma precisão. Ainda com regras, ainda com convenções. E sobre convenções, o Simon tem um artigo muito interessante que é o menino veste azul, o rio é azul e o menino veste... Algo assim. Depois eu te dou o link, que ele vai justamente confrontar essas convenções. E aí isso me lembra uma vez eu participando de uma live com uma professora, que ela estava falando, o objeto de estudo dela era lá o Rio Negro, e quando ela foi fazer o mapa do Rio Negro e colocar o rio a cor escura, disse, não, o rio é azul. Mas o rio... E aí nisso uma pessoa que estava assistindo falou que aconteceu isso com ela. A criança fez um desenho de um rio vermelho, ela falou assim, ó, rio é azul.
Olha só como o professor, ele, nesse sentido, a gente até apaga saberes. A gente não permite que as crianças tenham vozes, tenham vez, porque elas têm voz, mas a gente não dá vez para elas. E a professora falou assim: o rio é azul. Não existe rio na cartografia vermelho. Mas o rio da minha casa é vermelho, professora. Mas o rio no mapa é azul. Aí não lembro qual a questão, mas a professora foi perto da casa da criança, a criança viu a professora e chamou ela para ver o rio. E o rio barrento, todo vermelho. Ela, escutando essa professora, falou: caramba, eu cometi essa atrocidade de chegar para a criança e dizer que o saber dela era inválido, porque o saber válido é que o rio é azul, e não a vivência dela. E a norma diz isso. A norma diz isso. Interessantíssimo. O Milor Fernandes, que falou que a grande surpresa quando ele foi para a Argentina e descobriu que a Argentina não era laranja, porque dos mapas ele via em laranja, e falou: mas como é que é? Não é laranja. De como a gente pensa trazendo isso para essa multiplicidade de visões que a gente tem hoje, porque a cartografia é a espacialização de fenômenos, de processos, e hoje a gente tem essa multiplicidade de fenômenos, de processos, de grupos sociais que estão se apropriando, que estão tendo um protagonismo. E como é que a gente coloca isso dentro dos mapas? Se a gente só aceita essa forma de cartografar oficial. Você acha que a gente consegue? Como é que a cartografia o que a cartografia tem que fazer? Ou melhor, o que a pessoa que cartografa tem que fazer para conseguir enxergar essa multiplicidade e, inclusive, trazendo isso para dentro da escola? Como você falou do garoto que está falando de uma cor de rio. Como é que é possível isso? É possível. Isso já é feito. Eu vou trazer um exemplo. O professor Jader Jane, ele tem um artigo chamado Mapas Vivenciais e Espacialização da Vida. E ele vai justamente mostrar como ele vai estar utilizando Vygotsky para, a partir do conceito de vivência da sua teoria histórico-cultural, como que a criança, a partir da sua vivência, que é espacial e relacionada com outras pessoas, ela vai estar capturando tudo isso, e quando ela vai colocar no mapa, ela vai colocar essa vivência. Então, quando o professor ele respeita esses saberes, e a gente pode lembrar até Paulo Freire, né, quando ele diz que a gente tem que respeitar os saberes dos educandos. Mas isso, no mesmo livro, ele diz não vai impedir que a gente tenha rigor com o método. E assim, o método a gente tem que ter método. Sim. Ainda que o método seja respeitando os saberes dos educandos. Entender qual é o objetivo do mapa. Se o objetivo do mapa é ele fazer uma análise espaço-temporal para analisar um desmatamento, ele vai precisar da acurácia. Ele tem que saber qual projeção ele vai utilizar, porque se ele for utilizar uma projeção conforme, ele vai zoar todo o cálculo, porque a projeção conforme preserva o ângulo. Uhum. Eu tenho que ter uma projeção e ela vai buscar justamente preservar as áreas. Projeção equivalente. Agora, se eu não quero preservar ângulo, se eu não quero preservar a área, se eu quero comunicar a espacialização da vida, por que raios eu tenho que fazer com que a criança pinte um rio azul? E nesses mapas vivenciais, no artigo ele mostra, inclusive, que as crianças, nesses espaços, elas vão colocar situações que elas imaginam, inclusive. Uhum. Então, elas vão colocar coisas que não existem, mas que elas têm anseio que pudessem ter ali. Ela quer ver no mapa o que ela vê na realidade. O que é a essência, né, da cartografia, né? Isso, a gente vai entender até os desejos, as ausências que elas possuem na vida. Então, a gente vai ver também os lugares de brincadeira. Isso é muito interessante, porque o mapa ele vai evidenciar o que importa para a criança.
E o mapa, uma coisa que eu defendo hoje, é que o mapa também é uma brincadeira. O mapa é um... Vai ter gente criticando você. Vamos lá, explica isso pra gente. O mapa é uma brincadeira. Eu gostei, tá? As crianças... Eu tenho um artigo eu tenho um capítulo que eu explico isso. porque o mapa, a criança quando faz um mapa, ela está narrando uma história. Uma história, né? É a história dela. Só que o adulto quer que a criança narre na linguagem dele. O mapa para a criança se torna uma brincadeira. A criança, hoje, sobretudo, se a gente observar os desenhos animados infantis, eles trazem o mapa como um objeto de comunicação e não como algo matemático. O mapa, ele vai comunicando informações sobre a espacialidade de algum personagem. O mapa fala com a criança. E até uma fase posterior, desculpe interromper, os games, né? Videogames também. Já não mais com a criança exatamente, mas com o jovem. Também tem uma questão espacial muito forte, não é isso? O Minecraft, por exemplo. Falando de videogame. As crianças, elas às vezes não entendem como é que é coordenada na escola, mas jogando Minecraft elas entendem como que é um sistema de posicionamento. E aí vou dar um exemplo lá em casa. Eu, durante a minha tese, a minha filha nasceu, e aí quando ela começou a entender e ter interesse por desenho, eu passei boa parte da vida vendo desenho com ela. Uhum. E foi naquele momento de transição, de construção, eu olhava o desenho e falava assim, cara, esse desenho mais atrapalha o professor do que ajuda, porque ele desconstrói, ele constrói toda uma ideia do mapa, que não tem todos esses conceitos cartográficos, e depois o professor vai ter que desconstruir tudo isso. Mas depois, quando eu mudei meu ponto de vista epistemológico, eu vi que não. O desenho só está mostrando que o mapa faz parte da prática social do personagem e a criança. E a criança, quando vê o mapa no desenho, ela muitas vezes brinca com o mapa. Sim. Então ela vai desenhar mapas e esse mapa vai contar histórias das brincadeiras dela. Como que o mapa não pode ser uma brincadeira? Sim. E nesse mapa, elas vão fazer caminhos para suas bonecas, seus bonecos, seus personagens passearem por dentro de casa, ou ir de uma casa, da sua casa até a casa da sua avó. Então, as crianças pegam mapas que o adulto, pela perspectiva do mapa oficial, não vai olhar aquilo como mapa, nem croquis, vai olhar aquilo como um desenho, rabisco, mas são mapas, porque ela espacializou, ela teve todo um processo criativo, imaginativo, colocou as informações espaciais ali e ela se desloca. Ela cria, mais do que isso, ela cria mundos. E a criança, quando brinca e cria mundos, ela nos convida a entrar nesse mundo. E quando a gente não entra, elas ficam até frustradas. Então, as crianças elas estão o tempo inteiro criando mundos, às vezes verbalizando, às vezes atuando e às vezes espacializando isso e dando para a gente percorrer esses mundos com ela. Então, o mapa é uma brincadeira também. E até mapa do tesouro, né? Uma das coisas, como isso fascina, né? As crianças. Você está propondo, a gente já está se encaminhando aqui, infelizmente, para encerrar a nossa conversa. Você está propondo uma mudança, né? Na questão do ensino da geografia / da cartografia escolar, né? E como é que você vê, então, que essa vivência da criança pode ser trazida de uma maneira assim, verdadeira para o ensino da geografia, para a sala de aula, para a prática do docente? Como é que você vê isso? Para fechar, eu diria que a minha pesquisa de doutorado ela vai justamente nessa perspectiva. Fazer uma discussão epistemológica do que a gente faz
em relação ao ensino. E aí eu falei com você sobre alfabetização e letramento. Mas tem uma outra professora que foi além. Ela vai discutir multiletramentos. A Magda Soares, ela falava de letramento no plural. E no livro dela, ela fazia uma discussão sobre letramento. No plural não, desculpa. No singular. Letramento sem estar no plural. Ela falou assim, ó, o letramento singular, a gente tem que tomar cuidado para não colocar coisa demais. E aí, nesse sentido, vi uma outra professora, Roxane Rorro. Ela vai colocar letramentos no plural. Só que ela vai chamar de multiletramentos. E dentre esses diversos letramentos, ela puxa uma abinha lá e vai falar sobre letramentos multissemióticos, letramento da imagem. Quando eu li isso fez todo sentido para pensar a ideia do mapa. Porque a gente está falando a partir de uma imagem. Mas não só a Roxane Rorro, ela dá a ideia do multiletramento, o letramento da imagem, mas aí lembrando lá o professor Lobato, quando vai falar a questão da polissemia, a gente entender que esse aluno, essa criança, esse adulto, para ele ler aquela imagem, a construção daquele signo que está na imagem vai depender da sua formação humana. Não só formação acadêmica, formação humana. Para compreender aquela informação que está ali. Não basta estar na legenda dizendo que é aquilo. Se ele entender diferente, ele não acompanha aquela ideia. Então, a ideia do multiletramento, na cartografia que eu defendo, porque são diversos saberes a partir desse mapa. E não da cartografia, porque senão a gente tem a ideia que o mapa que está dando multiletramento. Então eu entendo que nós, a partir de todos os nossos saberes, inclusive cartográfico, mas não só isso, a gente vai conseguir fazer diversas leituras de mapas, respeitando os saberes das crianças, dos grupos tradicionais, movimentos sociais, mapas científicos, mapas aeronáuticos, meteorológicos. Então, a gente tem que ter toda uma forma de conhecimento para poder fazer aquele tipo de leitura. Então, eu caminho nessa perspectiva. Acho que é importante a cartografia ter uma cadeira para discutir os saberes duros, mas finalizar dizendo, o saber cartográfico não fecha aqui, porque não vai ser o rigor cartográfico que vai nos trazer crítica para fazer uma determinada leitura. Ou a gente querer fazer a leitura sobre guerras a partir do mapa oficialmente correto. Vai permitir que a gente entenda chacinas, epidemias? Não. A gente tem que entender, tem que ter outros saberes que a geografia vai nos ajudar para fazer toda uma contextualização espacial, para entender como que aqueles signos que estão no mapa, eles vão estar dando significado para aquela espacialidade. Eu estou totalmente de acordo com o que você está falando, mas pensando em futuro, o que preocupa, vamos dizer assim, é que a formação do professor tem que passar por essa nova perspectiva que você está trazendo aqui. E eu fico pensando, a universidade está preparada? A universidade está indo nessa direção? Porque a gente sabe que o livro didático é um apoio forte para o docente. O livro didático não está contemplando ainda essa forma, essas cartografias outras. E você está trazendo aqui uma provocação também para a própria universidade, né? De trazer para a formação docente a incorporação. A gente não está propondo, né? Você não está propondo abandonar essa cartografia oficial, a forma de cartografar, de legenda, de escala, de projeção, mas também pensar em outras cartografias outras. Então a universidade tem que estar preparada para isso. Você está vendo a universidade preparada para isso ou é um desafio para o futuro?
Eu acho que é um desafio. Será que vem de baixo essa demanda para a universidade trazer essa resposta que a sociedade tanto quer? As comunidades indígenas, quilombolas, crianças, e etc, etc. Eu acho que é um desafio que a gente... Eu diria já que é o desafio do presente, Alex. Porque a gente observa os cursos de licenciatura, que coisa engraçada. A gente valoriza a cartografia oficial, mas nem todos os cursos de licenciatura têm geoprocessamento como matéria obrigatória. Deveria. E muitas das vezes, quando tem, é totalmente teórica, não tem nada... Teórico. Tem um trabalho prático, você né? não tem Uma computadores atividade prática. práticas. Então, deveria ter um geoprocessamento, deveria ter um sensoramento remoto. E aí, umas coisas que eu pergunto quando eu faço estudo, como é que é a cartografia do professor? É cartografia básica e temática separada ou junto? Geoprocessamento e sensoramento remoto separado ou junto? E por quem é ministrado também, né? Por que é ministrado? Hoje, alguns cursos já estão com uma disciplina chamada cartografia escolar. E aí, a cartografia escolar poderia trazer essa perspectiva. Poderia ser essa disciplina que vai estar discutindo não só a questão epistemológica, mas que cartografias escolares são essas e como que a gente pode olhar para o ensino e não só reforçar a ideia de estar formando mini cartógrafos. Então, a cartografia escolar hoje eu vejo como um aceno para essa mudança, mas ela sozinha também não vai dar conta. Acho que cabe ao estudante olhar para a geografia da infância, olhar para as disciplinas pedagógicas, porque a gente não pode só discutir cartografia sem ter apoio de outros saberes para estar dando voz a outros atores, outros sujeitos sociais que produzem mapas. Meu querido Lobato, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Foi um papo ótimo, bastante instigante, né? E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai sair com uma outra forma de pensar a cartografia. Quero te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fico feliz de estar aqui falando com você sobre temas que me deixam alegre. Voltamos na próxima semana com mais um episódio do Radar Geográfico, gente. Até logo.